Voltando, pessoal, dando continuidade ao primeiro bloco, nós falamos da questão da violência, falamos da segurança, falamos da ordem pública e falamos da prevenção. Agora vamos dar continuidade na oportunidade que nós vamos falar aqui agora da segurança pública. Então, a segurança pública, obviamente aqui eu estou tratando ela no seu contexto geral, né? Como eu disse para vocês, nós vamos lidar com a segurança privada como um sistema de controle informal, certo? Como um sistema de controle informal e que atua de maneira paralela, integrada, de uma maneira que é capaz de colaborar na manutenção de uma boa relação, na manutenção de uma proteção, numa relação de parceria para com o Estado, uma vez considerando que o Estado, como eu bem disse, ele não tem aquele poder de onipresença, de onipotência, ele não consegue estar aqui e estar ali 24 horas de maneira instantânea. Então são várias frentes de controle que colaboram, que auxiliam para a gente manter essa convivência harmoniosa e saudável. A segurança pública, meus amigos, aqui no âmbito dessas relações humanas, ela vem instituída desde os seus primórdios, desde que o homem, obviamente, viu e resolveu medir esforços e colaborar um para com o outro para uma boa manutenção de convivência. O Estado, naquela ocasião, foi passando desde a antiguidade, seu período medieval, seu período moderno, período contemporâneo, atuações um pouco mais assuntosas por parte do Estado, um pouco mais firmes, elas foram dando espaço para um espaço mais colaborador, para um Estado mais compreensivo, para uma atuação do Estado dentro de um conceito de ordem pública respeitosa, uma atuação positiva, que é aquela em que o Estado tem um dever de atuar, o Estado tem o dever de atuar na manutenção dos princípios, dos fundamentos, dos direitos e garantias fundamentais no âmbito da Constituição. Então ali tem dizeres, normas, regras e princípios que cabe ao Estado fazê-los valer, sob o ponto de vista material, sob o seu ponto de vista substancial. Não só sob o ponto de vista formal, porque formal, obviamente, ele está ali, ele está formalizado, ele consta na nossa Constituição. O nosso Constituinte originário, ele fez constar, assim como o Constituinte derivado, por meio das emendas constitucionais ou por outras formas de atuação, eles atuam de modo a proporcionar que aqueles princípios, deveres, haveres na Constituição, de proporcionar para que eles sejam aplicados na vida real, para que eles sejam, obviamente, considerados práticos, para que a sociedade sinta integrante, para que a sociedade sinta responsável, se sinta colaboradora, sinta-se usuária de todos os direitos que é dela, na sua vida prática, na sua vida real. Então a segurança pública, ela traz, obviamente, essa responsabilidade por parte do Estado, lá no seu artigo 144, nós vamos falar um pouco mais adiante, quais são os órgãos e as unidades, quais são as responsabilidades, o que recai, obviamente, àqueles que estão contidos no âmbito da Constituição. Vamos conversar se, obviamente, se o artigo 144, ele se constitui de um rol exaustivo, taxativo, ou se ele possui uma taxatividade mitigada, ou se ele possui ali
um rol capaz de suportar uma compreensão para além daquele sentido literal do que está escrito. Tivemos agora, mais recente, o ingresso no âmbito do 144 das polícias penais. Elas foram inseridas na Constituição por meio de emenda constitucional, por meio de uma inserção que o direito constitucional, obviamente, explica como que ela deve ser tratada no âmbito do Congresso Nacional, votação em 2 turnos, em cada casa, com quórum de 3/5, com lapso mínimo de uma votação entre outra. Então, obviamente, que para mexer na Constituição, obviamente, ela demanda uma atuação legislativa muito mais delicada, muito mais pensada. Ou seja, diferente de você, obviamente, tratar um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, um projeto de lei que demanda um quórum diferenciado, para além daquele quórum simples, quórum de formação absoluta. Então, meus amigos, a recente atuação lá no ingresso das polícias penais, vamos do artigo 144, foi obviamente por compreender que existia ali um nicho de atuação que seria muito melhor aplicado e trabalhado por uma instituição voltada para aquela determinada função, ou seja, especificar melhor o ramo de atuação dentro daquele nicho, àquelas unidades responsáveis pelos sistemas que garantem a aplicação da pena. Tivemos também, obviamente, algumas outras discussões no âmbito do artigo 144. Aí entra aquela questão de se o artigo ele demanda uma aplicação taxativa dos moldes do que está escrito, ou se nós podemos entender, como por exemplo das polícias técnico-científicas, as perícias oficiais no âmbito do território nacional. Nós temos aí atualmente 20 unidades da federação, aqui salvo engano no bate-pronto, onde esse serviço prestado pelos peritos criminais oficiais, pelos médicos legistas, odontologistas, que eles não fazem parte, não integram, como integravam no passado, as estruturas das polícias civis. Então nós temos um grande número de unidades da federação onde esse trabalho é efetuado por órgãos que não integram mais as polícias judiciárias. Aqui no estado de Minas Gerais, o trabalho da perícia oficial, ele integra, ele faz parte, ele compõe a Polícia Civil do Estado. Tanto no âmbito da Constituição Estadual, quanto, óbvio, no âmbito das suas normativas internas, da sua lei orgânica. Então, a perícia oficial, ela compõe, ela integra. Nós fazemos parte, trabalhamos de forma unida, trabalhamos de forma colaborativa, assim como outros estados ainda, outros 7 estados, integram ainda as instituições das polícias investigativas. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma fala, um conhecimento, desde um conhecimento contemporâneo, uma curiosidade, né, por óbvio, muitos aí têm interesse, ou se porventura surgir esse interesse, de prestar concurso público dentro da área das polícias responsáveis pela investigação, das polícias que auxiliam o sistema judicial. E aí vocês vão entender, obviamente, essa celeuma que por hora ainda existe PEC tramitando, para ver se as polícias técnico-científicas, se elas vão mesmo existir ou continuar existindo dentro das instituições policiais, ou se elas vão trabalhar de maneira autônoma, de maneira independente, no mesmo ramo que é feito as polícias penais, as polícias militares, corpos de bombeiro militar, enfim. Então, voltando aqui à questão da segurança pública, o nome do seu artigo 144.
Então, lá, obviamente, tem aquelas unidades, aqueles órgãos que são responsáveis por determinadas funções. São funções que são estipuladas dentro da Constituição, funções genéricas, mas aí a legislação infraconstitucional, a legislação que vem ali abaixo da Constituição, como as leis orgânicas das polícias civis, lei orgânica da Polícia Militar, dos Corpos de Bombeiro Militar. Então, são leis orgânicas atuais que elas esmiuçam, detalham melhor a atuação desses órgãos no âmbito das unidades federativas ou no âmbito da própria União, como no caso da Polícia Federal, no caso da Polícia Rodoviária Federal. Então, pessoal, quando eu dou aqui uma pincelada acerca da segurança pública, eu, no outro lado, eu tenho a questão das polícias. Eu disse para vocês a questão das polícias e trago também a questão da evolução histórica, que vai desde ali. Eu vou aqui me restringir à questão do século XIX, século XX. Obviamente, trazer a atuação da polícia no âmbito do Estado como responsável pela manutenção, responsável pela harmonia das relações sociais, e por isso a gente ter um trabalho dentro de um sistema, e aqui eu trouxe para vocês a questão de um sistema capaz de garantir as relações positivas, um sistema capaz de garantir com que tenhamos um Estado com uma política pública voltada de maneira eficiente, voltada de uma maneira inteligente, para que aquelas relações sejam mantidas e percebidas, e com isso, com que o Estado não colha surpresas ou resultados piores do que os esperados. Vamos passar para o próximo. Aqui eu tenho um conceito para vocês, conceito de segurança. É aquele conceito amplo que abrange a proteção contra perigos e riscos que podem ameaçar a integridade física, emocional e patrimonial de um indivíduo ou de um grupo. Está presente em várias áreas da nossa vida, seja a segurança pública, a segurança do trabalho, alimentar, enfim. Uma responsabilidade compartilhada, e todos nós desempenhamos um papel na construção de um ambiente seguro para a nossa sociedade. Então aqui até uma coincidência, o nome segurança da matéria que nós estamos tratando com o nosso curso, né? Segurança concurso. Então, aqui realça, meus amigos, aquela atuação compartilhada, aquela atuação que a segurança pública exerce no âmbito das nossas relações. Aqui foi muito claro ao dizer que há uma responsabilidade e dever do Estado, óbvio, mas uma responsabilidade compartilhada. Uma responsabilidade que demanda uma atuação conjunta do Estado para com a sociedade, do Estado para com aqueles detentores de proteção e também da sociedade para com ela mesma. Então, quando eu falo de responsabilidade compartilhada, eu estou dizendo, obviamente, que não só uma questão verticalizada, uma questão do Estado para com o indivíduo, mas também uma questão horizontal, uma questão para com o indivíduo e indivíduo. Então, nessa relação horizontal, há de se fazer entender a questão da ordem pública de uma atuação onde o indivíduo deve o respeito e a compreensão para com seu par. Então, nós temos uma relação verticalizada de responsabilidade, Estado-indivíduo, indivíduo-Estado, uma relação horizontal de responsabilidades,
indivíduo para com indivíduo, e tem também uma relação uma relação diagonal, diagonal, onde nós tratamos indivíduo com indivíduo, mas um indivíduo com indivíduo onde um é muito mais vulnerável que o outro. E aqui eu estou indo além do nosso conhecimento estrito aqui da relação da segurança, mas obviamente aqui eu entro também nos outros ramos do direito público, que vai desde a relação consumerista até uma relação civil, uma relação que titulariza as relações meramente privadas, mas que, não obstante, tenhamos ali o indivíduo com o indivíduo, mas um deles possui uma situação de fragilidade maior que a outra. Então, meus amigos, a questão de compartilhar responsabilidade para a manutenção de uma sociedade comum, acho que ficou bastante claro aqui. Nós precisamos passar para a próxima. Um conceito que eu trouxe também aqui, eu trouxe alguns conceitos dentre aqueles que eu já disse. Aqui, obviamente, é para reforçar aquela compreensão. Conjunto de regras formais coativas decorrentes do ordenamento jurídico, com vistas a garantir as relações sociais em todos os níveis e que visam estabelecer a convivência pacífica e harmoniosa. Então, a ordem pública aqui está apenas formalizando, chancelando o que eu disse lá atrás, que é a necessidade de trazer uma certa harmonia de atuação e a necessidade de que o Estado traga para a sociedade uma responsabilidade que seja tratada de maneira cogente, de uma maneira pública. Por que ele tem que agir dessa forma, de cima para baixo, como eu posso dizer? Porque aí ele está visando uma coletividade. Ele sabe que existem interesses conflituosos de um para com o outro. E que isso não pode ser mantido. Que é interessante que haja uma linha mestra no sentido da coletividade. Então, óbvio que ele não vai conseguir agradar a tudo e a todos. Mas, por vezes, ele vai precisar, no âmbito de atuação coletiva, escolher aquela atuação que melhor atenda o maior número de pessoas. Então, quando ele visa atender a coletividade, ele desagrada A, B ou C, mas ela atende todo o restante do alfabeto. E, obviamente, como ele tem uma visão muito mais sistêmica de atuação, ele sabe que, ao tratar a coletividade, ele está levando em consideração outros ramos de atuação, outros ramos de política pública. Ele sabe que, para atender determinada situação, ele depende, por exemplo, do sistema de educação. Ele depende, por exemplo, da saúde pública. Ele depende, por exemplo, da inserção do Estado na manutenção de uma cultura social, de uma paz, de um patrimônio imaterial, de um patrimônio cultural daquela cidade, daquela sociedade, daquele espaço. Então, uma vez atuando na manutenção desse sistema, por exemplo, cultural, que é que eu trouxe, ele traz a sociedade como integrante, e seus indivíduos cada vez mais vão possuir aquele sistema de pertencimento. Ele não é apenas um objeto ali dentro. Ele é um ator atuante. Ele é um ator que fala e que é ouvido. Então, quando o indivíduo se sente como parte integrante, participativo das políticas públicas daquele ramo, não tenha dúvidas de que ele, obviamente, fica muito mais satisfeito, se sente valorizado e, obviamente, vai contribuir muito mais do que você pegar um indivíduo que, obviamente, é colocado no escanteio e simplesmente chega sobre ele determinadas atuações
determinadas ordens, cogentes, ordens públicas, e ele, obviamente, olha para um lado, olha para o outro e sente apenas um mero objeto, cumpridor de normas. Ele tende a criar certa antipatia inicial, se não total, daquele sistema de aplicação de política pública. Muito comum. No próximo, nós temos aqui o conceito que eu trouxe aqui apenas para deixar mais familiarizado. A polícia, né, responsável pela manutenção da ordem e do controle criminal, com o objetivo de garantir a convivência harmoniosa entre toda a sociedade. Então, aqui eu não vou falar, obviamente, mais uma vez sobre esse conceito. Eu falei muito bem no primeiro bloco. Aqui eu estou, obviamente, trazendo ele escrito, de maneira simples, de maneira direta. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês esse conceito primário e mostrar para vocês que é como se fosse um iceberg, né? Aqui você está vendo a ponta externa, visível. Óbvio que para você entender todo o contexto, aí vai depender também de cada um, da vontade, daquela perseverança, daquela necessidade individual, seja por qual motivo for, uma necessidade financeira, familiar, intrínseca ao indivíduo mesmo, querer. Então eu mostro para vocês o caminho. E vocês são os responsáveis por manter essa vontade ou aumentá-la muito além daquele caminho que eu passei. Evolução histórica também, uma breve passagem aqui, né, que seria responsável pela segurança pública até os dias atuais. O sistema que integra a violência, e aqui nós temos um tipo de violação à integridade física, moral, psicológica, que pode causar danos irreversíveis aos outros, ou seja, o desrespeito aos direitos considerados essenciais à condição humana. Aqui eu trouxe alguns tipos de violência, mas são diversos. Eu não vou aqui passar um por um, até porque eu não vou conseguir, seja pelo tempo, ou seja pelo tamanho, pela extensão da compreensão desse tema, mas eu posso passar por óbvio aqui, é um dever e uma responsabilidade minha, passar para vocês uma questão que chama mais atenção, a violência física. Aquela em que é vista, que ela é exteriorizada, sob o ponto de vista de estética, a violência moral, a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, diversos tipos de violência que implicam nas relações e que demandam a atuação do Estado no seu controle e, obviamente, na sua prevenção. Falando em prevenção, destinada a evitar controlar riscos com o objetivo de manter a normalidade da vida em sociedade. Nós temos aqui um efeito primeiro, um efeito macrosocial, ou seja, como se fosse uma prevenção primária. Uma prevenção tida como primária, lá na frente eu vou mostrar para vocês, esmiuçar melhor sobre os tipos de prevenção. Então a prevenção primária ela tem um efeito maior, um efeito macro, um efeito que vai desde a normatização, desde a escolha de determinados bens jurídicos com os quais o Estado resolve proteger, a escolha que advém do parlamento, e aí a norma é colocada para o cumprimento, e ao executivo depois a questão da materialização daquelas decisões, ou seja, fazer cumprir dentro do arcabouço administrativo aquelas decisões emanadas do Poder Judiciário, responsável pelo julgamento. Então, essa prevenção primária, com a sua visão macro, ela começa justamente lá no âmbito do Congresso Nacional, lá no âmbito, obviamente, do Poder Executivo responsável pela manutenção dessas qualidades, dessas atuações de maneira macro. Primeiramente, ele visa
uma norma genérica, coletiva. No segundo ponto, caso essa prevenção primária não tenha, por uma razão diversa, alcançado o seu objetivo, aí você acaba tendo conflitos, mas conflitos não conflitos generalizados, conflitos que são capazes de serem entendidos e compreendidos dentro de um determinado nicho, dentro de uma determinada cidade, ou de um determinado espaço, ou de uma determinada comunidade, enfim. Algumas aglomerações, em alguns pontos, você consegue entender e compreender que tem relações conflituosas naquele ponto. Então você vai para uma prevenção secundária, policiamento orientado ao problema. Alguns grupos sociais é onde você tem o Estado, por exemplo, as polícias militares, no âmbito da sua excelente atuação de polícia comunitária, uma prevenção orientada a problemas, é o Estado aproximando as suas decisões, as suas atuações para dentro daquela sociedade. Então, se nós temos ali, se foi identificado ali um grupo, algumas situações que estão fugindo do que obviamente foi colocado como norma posta no seu sentido macro social, então cabe obviamente aos detentores da proteção uma aproximação maior para você compreender e obviamente se você compreendeu, você já vai resolver por ali mesmo. Eu preciso de uma atuação mais próxima da educação. Eu preciso de uma atuação mais próxima que envolve uma questão da dignidade, dos valores sociais relacionados à livre iniciativa do trabalho, por exemplo. Então você traz essa frente de política pública para lá. Eu preciso atender melhor a questão do esporte, do lazer. Eu preciso proporcionar momentos de distração, eu preciso proporcionar a todos ali presentes situações diversas para além da violência, da necessidade do trabalho imediato. Eu preciso também proporcionar felicidade, eu preciso proporcionar condições de lazer. Então você pega uma frente de política pública e atua melhor ali. Então uma prevenção que agora não é uma prevenção macro, é uma prevenção já direcionada, uma prevenção secundária. E por último, mas não menos importante, óbvio que você ultrapassou as questões das prevenções primária e secundária, temos a prevenção terciária, que é trabalhar o indivíduo. Você tentou? Macroscópico. Você tentou dentro de um determinado nicho, dentro de uma determinada sociedade, de um espaço. Mas se ainda assim esse problema persiste, ou uma determinada frente não foi possível de ser alcançada por razões diversas, ineficiência de política pública, ineficiência por parte do policiamento, e aí agora você tem que trabalhar diretamente no indivíduo. Então você trabalha com uma prevenção terciária. Nós temos uma prevenção, como eu disse lá atrás, e aí muito específica na área do direito também, a questão da lei de execução penal, uma questão da área do direito voltada para a questão da ressocialização do indivíduo. Como eu disse para vocês, uma prevenção da pena, uma prevenção geral, uma prevenção especial. Então aqui, trabalhar essa prevenção terciária, trabalhar o indivíduo para que ele não volte a fazer o que fez, se é que nessa situação foi feito algo para além de contrariar a norma, né? Algo que você contraria as relações humanas, mas você também trabalhar as condições do seu retorno. Então você trabalha as condições do indivíduo para com ele mesmo, trabalha as condições do indivíduo dele para com a sociedade, e você vai trabalhar também a sociedade diante da recepção que esse indivíduo vai ter quando do seu retorno. Então você vai fazer com que isso não se repita, seja dele para com ele mesmo, seja dele para com a sociedade. Então nós temos aqui uma prevenção voltada para o indivíduo, ressocializar ele. Então, fechamos mais um bloco.
Aí nós passamos o próximo bloco para compreender ainda mais e ao final a gente ter condições de entender isso de forma global. Não entender cada caixinha de forma separada. Entender todas as suas caixas dentro de um contexto e aí sim não esquecer do conceito e de como trabalhar essa questão da segurança.